Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo podcast do canal do Infesta. Hoje vamos trazer uma pequena novidade. Vamos ter aqui alguns treinadores a dar as suas opiniões acerca dos seus jogos neste fim de semana. Desde já, em meu nome, Filipe Dias, agradeço a colaboração de todos eles e esperemos que esta novidade, ainda haja mais novidades na próxima semana. Eu prometi que isto iria ser modificado aos poucos, de forma a que ficasse aqui uma brincadeira, digamos assim, engraçada, e que possamos passar aqui cerca de meia hora, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, bem passados. Portanto, esperemos que gostem do segundo podcast do canal do Infesta. Antes de iniciar, há que dar aqui uma boa nova ou não. Na passada semana foi anunciada a convocatória da seleção feminina de sub-15 para um estágio que irá decorrer na cidade do futebol entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. E a nossa Inês Agra, guarda-redes dos iniciados sub-15, foi convocada mais uma vez para a seleção nacional portuguesa, neste caso para os sub-15. De referir que a Inês já é a segunda vez que é convocada, uma vez que já foi há 2 semanas, sensivelmente, a um estágio da seleção de sub-16. Desta feita vai treinar com meninas da sua idade, portanto, o escalão dos sub-15. Parabéns, Inês. Estamos muito orgulhosos da tua convocatória e de todo o teu trajeto que tens alcançado até aqui. De referir ainda também que nesta convocatória aparece a Núria Ribeiro, que foi atleta também do Infesta até o ano passado, portanto até à temporada 2020-2021, tendo nesta temporada 2021-2022 rumado ao Rio Ave. Portanto, mais uma vez aqui, mesmo no futebol feminino, que o Infesta não tem, tem apenas algumas atletas a disputar os campeonatos com equipas masculinas, e consegue ter aqui duas atletas que passaram e que ainda estão, neste caso da Inês, no clube, e que estão convocadas para a seleção nacional. Parabéns, Inês, parabéns, Núria. Estamos com vocês. Vamos iniciar esta ronda pelo voleibol feminino. As cadetes perderam este fim de semana num dos dois jogos. O segundo jogo foi adiado. As cadetes perderam no sábado no pavilhão do Infesta por 3-1 frente ao Juventude Passense. Praticamente hipotecaram a hipótese de ficar na primeira posição desta Série 4 do Campeonato Regional. Portanto, apesar de não haver objetivo definido para esta série, isto basicamente é uma série para competir. O Infesta, e nas palavras do seu treinador Bruno Costa, tinha o objetivo de chegar ao primeiro lugar. Este fim de semana recebemos o Juventude Passense. Entramos muito nervosos no jogo. Só ao fim de 2 sets é que conseguimos tranquilizar um bocadinho, mas já não conseguimos dar a volta e acabamos por perder 3-1. Nesta fase gostaria de acabar em primeiro lugar, mas visto que já não será possível, pelo menos tentar um segundo. Palavras do treinador Bruno Costa. Sendo assim, o Infesta neste momento está no segundo lugar com uma vitória e uma derrota em 2 jogos, e a Juventude Passense é, portanto, líder desta série com 3 vitórias em 3 jogos. No próximo fim de semana, o Infesta volta a jogar em casa, desta feita frente ao Leixões. Passamos agora para a equipa sénior feminina, que no seu último jogo
desta primeira fase portanto, do Campeonato Regional da Terceira Divisão Feminina, Série A. O Infesta tinha de vencer a Associação Desportiva de Amarante para conseguir garantir o terceiro lugar desta fase, e assim conseguiu. A equipa de Ricardo Ribeiro garantiu o terceiro lugar e agora vai disputar a fase de apuramento para o Campeonato Nacional, conforme explica o treinador Ricardo Ribeiro. A equipa sénior do voleibol acaba de conseguir o terceiro lugar da fase regular do Campeonato Distrital de Voleibol. Vai disputar com o melhor terceiro do outro grupo o apuramento para o Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Parabéns à equipa pela forma como disputou esta fase regular. As palavras do treinador Ricardo Ribeiro, bastante contente após esta vitória por 3-0 frente ao Amarante, e assim garantiu o Infesta o terceiro lugar desta série, e onde irá agora disputar o play-off de apuramento para o Campeonato Nacional da Terceira Divisão. De referir que no próximo fim de semana o Infesta não tem encontro para já marcado. Passamos então para o handball. A equipa de iniciados não conseguiu defrontar este fim de semana o Boa Vista. A equipa do Infesta, que se encontra no terceiro lugar desta série, não conseguiu então disputar esse encontro frente ao Boa Vista. Viu o seu jogo adiado para a data a determinar. Sendo assim, o próximo encontro da equipa de iniciados é no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no pavilhão municipal do Padrão da Légua, frente ao Vigorosa. Passamos para os juvenis, que também não jogaram este fim de semana. Tinham um encontro marcado com o Rio Tinto para sábado passado, no pavilhão do Águas Santas, mas o encontro foi adiado, assim como também foi o encontro dos iniciados frente ao Boa Vista. Portanto, os juvenis que não têm jogo marcado para o próximo fim de semana encontram-se neste momento em quarto lugar, ainda já sem qualquer hipótese de chegar ao primeiro, que é ocupado pela Académica de São Mamede. Portanto, como eu referi já anteriormente, no próximo fim de semana os juvenis não têm encontro marcado. A equipa de júniores teve 2 jogos durante a semana passada. Na quarta-feira deslocou-se, fez uma curta deslocação até ao pavilhão Eduardo Soares, casa da Académica de São Mamede, onde perdeu por 31-26. Depois, no domingo, a Infesta deslocou-se até ao pavilhão do Lima, no Porto, onde perdeu também com o Académico por 37-33. Na classificação, como já tinha referido anteriormente, seria muito difícil ao Infesta chegar ao terceiro lugar. Para isso teria que vencer estes 2 jogos, com a Académica de São Mamede e com o Académico, para ter ainda algumas esperanças de qualificação, mas não conseguiu, e fica praticamente impossível chegar a esse lugar que daria acesso à fase seguinte. Esta semana tivemos 2 jogos com a equipa sub-20, equipa que tem sido muito penalizada estas últimas semanas, por lesões e muitos jogadores indisponíveis por doença, o que nos leva a participar neste competitivo campeonato com vários jogadores do escalão inferior e irmos sempre a jogo com menos jogadores de campo que os adversários. No entanto, em ambos os jogos, entramos muito bem, concentrados na nossa estratégia de jogo e por isso a ganhar nos primeiros minutos. No entanto, no jogo de quarta-feira com a Académica de São Mamede, a partir dos 20 minutos falhamos imensos remates e foi isso o principal fator para o resultado final. No domingo, com o Académico do Porto, foi o facto de não conseguirmos manter a consistência defensiva, principalmente na segunda parte, que nos fez perder o jogo, mesmo estando a ganhar no intervalo. As palavras do treinador dos júniores, André Azevedo.
Chegamos aos séniores, que mais uma jornada se passou a vencer. No passado sábado receberam a equipa C do Futebol Clube do Porto e venceram de forma categórica por 40-23. A destacar neste encontro o Arão Rocha e Ricardo Ramos, ambos com 7 golos, sendo que Luís Ribeiro com 6 e Paulo Guimarães com 5 foram os outros atletas mais próximos de se aproximarem de ser o melhor marcador desta partida. A classificação, neste momento, o Infesta continua a liderar com 32 pontos. Agora tem mais alguns pontos de avanço que o que tinha, que são 6 neste momento, frente ao Académico, uma vez que o encontro entre o Gondomar e o Académico não se realizou. Portanto, o Infesta, neste momento, lidera confortavelmente esta série e tem cada vez mais hipóteses de se qualificar para a fase final o mais rápido possível. No próximo sábado, os séniores deslocam-se ao Colégio dos Carvalhos. O jogo está marcado para as 19h45. Resumindo o nosso jogo com o Futebol Clube do Porto, foi um jogo em que não entramos muito bem, tendo o nosso adversário ganho 2-3 golos de vantagem nos minutos iniciais. Conseguimos corrigir em termos defensivos, o que nos permitiu empatar e passar para a frente do marcador cerca dos 20 minutos da primeira parte, chegando ao intervalo com 6 golos de vantagem. Na segunda parte mantivemos a mesma toada defensiva, o que nos permitiu não sofrer muitos golos e originou uma série de contra-ataques que levou ao volumar do marcador, tendo chegando aos números finais de 40-23. As palavras do treinador dos séniores, Paulo Guimarães. Passamos agora para a categoria de futebol de 9, 7 e 5. Os sub-13 que perderam na deslocação ao Cerzedo por 5-0. Os sub-12 receberam o Lavrense e venceram por 3-2. Passando para o futebol de 7, os sub-11 foram derrotados em casa perante o Lessa do Balio por 3-0. Os sub-10-11 deslocaram-se ao Ramalde para defrontar o Ramaldense e perderam por 9-1. Os sub-9 empataram em casa, portanto, frente ao Irmesinde, a 1-0, e mais nenhum jogo se disputou, uma vez que também o encontro dos sub-8 entre o Infesta e o Dragon Force foi adiado devido a casos de Covid na equipa da Dragon Force. No próximo fim de semana, no próximo sábado de manhã, há muitos encontros para se disputar. Os infantis, os sub-13 e os sub-12 não têm jogos este fim de semana, mas todas as outras equipas têm. A começar pelos sub-11, os benjamins deslocam-se até à Póvoa de Varzim para defrontar o Varzim. Jogo marcado para as 9 horas da manhã. Os sub-10-11 recebem o Lessa no Parque de Jogos Manuel Ramos às 10 da manhã. E uma hora depois são os sub-10 a defrontar o Dragon Force no mesmo local. Depois os sub-9 deslocam-se até ao Rio Tinto às 11 da manhã para defrontar o Rio Tinto e por fim os sub-8 deslocam-se até ao Polidesportivo João Faneco para defrontar a equipa do Leixões. Passamos agora para o futebol de 11. Iniciamos com os Masters, que iniciaram a segunda fase, a divisão de honra de veteranos, ao vencer o Desportivo de Barca fora por 3-1. Sendo assim, o Infesta é um dos líderes desta série, juntamente com o Arcozelo e o Gondim Maia. No próximo fim de semana, não há campeonato, mas há a Taça de Portugal, oitavos de final, onde o Infesta vai jogar em Lessa da Palmeira, no Municipal de Lessa da Palmeira, às 15 horas, contra o Juventude das Ribeiras. Portanto, uma competição que o Infesta quer muito conquistar e que terá de vencer no próximo fim de semana em Lessa da Palmeira a equipa do Juventude das Ribeiras.
Passamos agora para os iniciados, sub-14, não jogaram este fim de semana e, portanto, a classificação da equipa do Infesta mantém-se com o Infesta no segundo lugar com 28 pontos. Portanto, a única vantagem que teve esta jornada foi que o Lavrense, que é o terceiro classificado, empatou no terreno do Lessa e, portanto, o Infesta conseguiu aqui numa importante jornada que não jogou, ver um dos seus adversários diretos a ficar um pouco para trás. No próximo fim de semana, o Infesta vai deslocar-se ao Leixões, que é o primeiro classificado. Passamos para os sub-15, que sofreram uma derrota um pouco inesperada em casa frente ao Padroense, por 1-0, um golo mesmo a acabar, que fez com que o Infesta deixasse fugir os seus adversários, nomeadamente o Colégio de Irmãzinho e o Nogueirense, que estavam junto ao Infesta a somar 26 pontos e neste momento estão destacados no terceiro lugar com 29 pontos. O Infesta que no próximo fim de semana vai receber o Valonguense, uma equipa que está imediatamente acima da linha de despromoção, mas que está a apenas 6 pontos do Infesta. Passamos para os juvenis sub-16 que perderam na deslocação ao Leixões por 4-1. A equipa do Infesta que não teve qualquer hipótese frente à equipa leixonense, que é uma das equipas que está em zona de apuramento para a fase seguinte. Portanto, 4-1, derrota um pouco pesada, mas que não deixou grandes dúvidas relativamente à mais-valia da equipa matosinhense. Na próxima jornada, o Infesta recebe o Lavrense, a equipa que está imediatamente abaixo do Infesta, com menos 1 ponto. O Infesta que está no 8º lugar da classificação. Primeira parte muito competente da nossa equipa, em que conseguimos anular o adversário de forma competente, em que só conseguiu chegar ao golo através de um lance em que os nossos atletas estão a beber água no banco, 6 atletas, e o adversário seguiu rápido o jogo e conseguiu marcar golo. Na resposta a esse golo sofrido, conseguimos conquistar um penalti em que não conseguimos concretizar. Segunda parte, começou na mesma toada, a conseguir controlar os pontos fortes do adversário, que num canto conseguiram fazer o 2-0 e num livre lateral o 3-0. A partir daí, com mais garra de cabeça, fomos atrás do resultado, ainda conseguimos chegar ao 3-1, mas depois a equipa desorganizou-se e em busca do resultado, e acabamos por sofrer o 4-1, resultado muito pesado para a exibição que foi feita. As palavras do treinador do Infesta, José Martins. Passamos para os sub-17, que empataram na deslocação ao Vila a 1-1, o Vila que era o último classificado desta série e que o Infesta não conseguiu alcançar os 3 pontos, fruto deste empate a 1-1. O Infesta que, como vemos na classificação, está em 13º lugar com 8 pontos apenas e vê já a equipa do Foz que tem mais 11 pontos e com menos 2 jogos a distanciar-se ainda mais na classificação. Portanto, numa jornada em que houve muitos jogos adiados, muitos deles devido a casos de Covid. Portanto, o Infesta foi das poucas equipas que jogou nesta jornada e mesmo assim não conseguiu alcançar os 3 pontos. Na próxima jornada, o Infesta desloca-se ao Padroense, jogo que está marcado para as 9 da manhã no campo de treinos do Padroense.
Passamos para os júniores, os sub-18, que sofreram uma derrota na deslocação ao São Pedro de Fins por 2 bolas a 1. A equipa do São Pedro de Fins, que se encontra no 10º lugar da tabela classificativa, subiu agora uma posição, fruto desta vitória frente ao Infesta, e, portanto, acabou por derrotar a equipa de São Amed por 2-1, num jogo em que o Infesta entrou muito desfalcado e ainda por cima com poucas alternativas ou nenhumas no banco de suplentes. Portanto, este jogo que o Infesta perdeu 2-1, coloca a equipa de Paulo Oliveira ali no 6º lugar, mantém a equipa de Paulo Oliveira no 6º lugar com 20 pontos, mas já a 13 dos lugares de acesso à fase de subida. Portanto, já muito difícil será chegar a um lugar daqueles. Na próxima jornada, o Infesta recebe o Folgosa da Maia, mas é apenas e só no fim de semana seguinte, uma vez que os jogos de júniores não vão ser disputados no próximo fim de semana. Este jogo acaba por ser um jogo mal jogado por ambas as equipas, um jogo que foi jogado mais em força e em esforço individual de cada atleta do que o coletivo. O São Pedro de Fins acaba por fazer o golo numa bola bombeada para a área em que o nosso guarda-redes foi traído pelo sol. E nós acabamos por chegar ao empate ao terminar a primeira parte no livre direto. Na segunda parte, e devido a todos os constrangimentos que o Covid nos tem colocado, quer por infecções, quer por confinamentos, acabamos por ir a jogo sem suplentes, o que acabou por nos condicionar qualquer tipo de alteração que quiséssemos fazer, quer fisicamente, quer taticamente. Não tivemos opção nenhuma para poder alterar o rumo do jogo, e o São Pedro de Fins acaba por fazer o segundo gol mais numa jogada direta, de bola para a frente, em velocidade e em força, acaba por chegar ao gol da vitória. De qualquer forma, todos os nossos atletas que estiveram em campo fizeram os possíveis e os impossíveis para poder contrariar o jogo do São Pedro de Fins, e como tal estão de parabéns pelo esforço e pelo compromisso que colocaram em campo. As palavras do treinador Paulo Oliveira, desalentado, mas orgulhoso dos seus atletas, no final desta partida, que o Infesta perdeu 2-1 frente ao São Pedro de Fins. Chegamos aos sub-19. A equipa de Diogo Rios obteve mais uma vitória, desta feita em Rio Tinto, frente ao Atlético, por 3-1. O Infesta, que continua líder desta série, com 40 pontos em 14 jogos, 13 vitórias e um empate, e vê o Pedras Rubras segundo classificado, que este fim de semana também viu o seu jogo adiado frente ao Rio Tinto, e que continua a ver o Pedras Rubras a 6 pontos de distância. Portanto, o Infesta está muito bem encaminhado para garantir o acesso à fase final de subida aos campeonatos nacionais. De referir que na próxima jornada, que será apenas disputada no dia 5 de fevereiro, o Infesta vai deslocar-se ao Castelo da Maia. Este tipo de jogos são sempre complicados porque as equipas adversárias não têm nada a perder e nós, pelo contrário, temos muito. Ainda assim, a nossa equipa foi muito profissional na forma como encarou o jogo e o resultado peca claramente por escasso. Uma primeira parte de altíssimo nível com jogadas de grande qualidade, apenas manchada com o gol sofrido já na parte final da mesma. Na segunda parte, fizemos o terceiro gol cedo e depois foi mais fácil gerir um jogo onde o adversário nunca conseguiu contrariar a nossa superioridade. Terminamos assim a primeira volta com apenas um empate cedido e com 14 vitórias, ficando ainda a faltar o jogo inacabado frente ao Nogueirense. A parte mais difícil começa agora e vamos tentar manter o primeiro lugar até ao final, de forma a garantir a fase final de acesso ao Campeonato Nacional. A equipa está de parabéns pela brilhante primeira volta realizada.
Diogo Rios, após este jogo, frente ao Clube Atlético de Rio Tinto, muito orgulhoso e muito satisfeito dos seus meninos e a prometer uma segunda volta igual ou melhor, de maneira a que o Infesta garanta esse lugar de acesso à fase final de apuramento para o Campeonato Nacional de Júniores. A equipa sénior de futebol entrou com o pé direito nesta fase de manutenção portanto, da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, Série 2. Uma vitória tangencial por 1-0, golo de João Pinto, perto do intervalo. Deu assim os 3 pontos ao Infesta frente a um Folgosa da Maia que, a jogar com 10 desde a meia hora de jogo, vendeu bem cara a derrota ao Infesta. Portanto, o Infesta agora, com esta vitória, situa-se na 4ª posição, tem 14 pontos, portanto tem mais 8 pontos que os lugares de despromoção, mas tem apenas mais 3 que o lugar de play-off da despromoção. Portanto, o Infesta que tem aqui alguma perigosidade, aliás, até o primeiro classificado, o Candal, está a apenas 7 pontos desse lugar, que é ocupado neste momento pelo Varzim B. Portanto, será um lugar muito portanto, complicado de fugir se não houver vitórias. E nesse caso o Infesta entrou muito bem nesta série, nesta segunda fase, com esta vitória por 1-0, conforme nos diz também o treinador adjunto do Infesta, Hélder Ribada. Antes de mais, parabenizar o Departamento de Marketing do Infesta pelo excelente trabalho realizado. Sabendo que hoje em dia a imagem e o marketing são importantes em qualquer instituição, penso que no Infesta está-se a trabalhar muito bem nesse capítulo. Falando do jogo, tínhamos a perfeita noção da importância do mesmo. Sendo o primeiro jogo desta fase, queríamos muito somar os 3 pontos em disputa. Fizemos alguns ajustes no plantel, em virtude da saída de alguns atletas. Rapidamente trouxemos para aquilo que temos traçado como sendo o nosso modelo de equipa os atletas novos, sabendo que nos 4 comportamentos de rendimento de um jogador, com o comportamento tático, técnico, físico e psicológico, estes jogadores teriam que entrar rapidamente nas ideias e no processo da equipa. Foi um jogo inicialmente equilibrado, com as equipas a encaixarem nos sistemas táticos, a partir da expulsão do atleta da equipa adversária, no qual aproveito para desejar as melhoras ao mesmo. A nossa equipa passou a assumir o jogo, uma condução de bola mais precisa, em que naturalmente conseguimos chegar à vantagem perto do intervalo, num lance em que foi trabalhado durante a semana. Na segunda parte fechámos os corredores laterais, sabíamos de antemão que o adversário iria arriscar no empate, e nós sabemos que nesse capítulo da transição somos rápidos, somos fortes, e podemos ferir aí o adversário. Também quisemos dar ali alguma estabilidade no meio, obrigando o adversário muitas vezes a fazer jogo direto, e aí os nossos centrais estiveram excelentes, fizeram uma exibição muito, muito capaz, em que anularam praticamente todas as tentativas do adversário, nomeadamente no capítulo de jogo aéreo, em que tivemos muito, mas muito bem. Até ao final tivemos oportunidades claras para ampliar o marcador, mas por isto ou por aquilo não conseguimos concretizar. Sendo que o adversário ia chegando ocasionalmente à nossa baliza, nomeadamente através de bolas paradas, onde nós sabíamos que seria um ponto forte do mesmo. Treinador adjunto Hélder Ribada, que enaltece também o trabalho desenvolvido na formação do Infesta, que mais uma vez apresentou uma equipa muito jovem frente ao Folgosa da Maia, e que isso traz alguns riscos, mas calculados pela equipa técnica do Infesta. Mais uma vez estiveram em jogo atletas oriundos da formação do Infesta, seguindo os objetivos do clube. Esta aposta clara na formação, na nossa opinião, enquanto equipa técnica, também tem muito a ver com o excelente trabalho que está a ser realizado nas camadas jovens do Infesta, que permite que cheguem atletas ao plantel sénior com mais qualidades, com mais formação, e aí nós podemos incuti-los no capítulo de jogo. Somos muito provavelmente o plantel com a idade mais baixa, com a média de idades mais baixa da divisão da elite.
embora estes atletas que vêm da formação necessitem de um período de maturação, e nós sabemos disso, nós estamos a correr os riscos naturais desse processo, mas temos total confiança nos atletas e na qualidade dos mesmos. Para finalizar, Hélder Ribada ainda agradece ao público do Infesta que esteve em bom número no passado domingo e que, mesmo nos jogos fora, tem fazendo valer a sua presença, ajudando também a equipa a alcançar estes bons resultados. Aproveito para agradecer aos sócios e simpatizantes do Infesta que têm estado presentes nos jogos em casa em grande número. Ainda ontem se pôde assistir a isso, uma bancada repleta. Quer nos jogos em casa, quer nos jogos fora, nós temos sentido esse apoio, o que para nós é sempre muito importante e agradecemos desde já o mesmo. Por fim, referir que no próximo fim de semana não há jogos, apenas há o jogo que não foi disputado entre o Pedroso e o Rio Tinto, no próximo sábado às 15, e a jornada seguinte será apenas disputada no dia 6 de fevereiro, uma vez que no próximo fim de semana, no domingo, há eleições e estas partidas foram adiadas. Portanto, uma jornada para a frente e será apenas no dia 6 de fevereiro onde o Infesta vai deslocar-se ao terreno do Rio Tinto. E assim terminamos o segundo podcast do canal do Infesta. Como eu tinha prometido no início, desta vez trouxemos uma novidade no que toca aos comentários dos nossos treinadores de handball, voleibol e futebol. Portanto, esperemos que esta colaboração que existe entre o Departamento de Comunicação do Futebol Clube do Infesta e todos os restantes departamentos, seja de futebol, handball ou voleibol, continua assim, de saúde, digamos assim, e que possamos ter aqui sempre, todas as semanas, a opinião de cada um dos misters. Poderemos também trazer mais tarde a opinião até de alguns atletas e poderemos também ter aqui outras novidades durante as próximas semanas. Espero que tenham gostado deste segundo podcast do canal do Infesta. Um abraço e até à próxima semana.